Bom, falando dos Estados Unidos, o que interfere e afeta o Brasil, você está falando aí das tarifas, tem também essa questão das sanções, né? Isso foi o assunto de ontem, durante todo o dia, e que hoje segue, inclusive, nessa análise. Quem pode ser afetado por essas sanções que são aí divulgadas pelos Estados Unidos? Para quem está conosco na TV, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente segue nesse assunto aqui pelo nosso YouTube, inclusive com uma coluna do Jamil Chad. Olha, o Jamil Chad escreveu uma coluna falando que a deputada republicana Maria Elvira Salazar disse que a restrição, tá aqui a reportagem do Jamil, ó, sanção é um aviso a Moraes, diz uma deputada trumpista autora desse projeto de lei. Essa deputada, ela disse que essa restrição de vistos nos Estados Unidos para autoridades estrangeiras, que são cúmplices de censura a norte-americanos, é, sim, um aviso para o ministro Alexandre de Moraes. Ontem, o nome do Alexandre de Moraes não foi citado pelo secretário de Estado americano, mas aí a deputada republicana fez questão de dizer isso. Ela disse, abre aspas, tá até no tweet dela, eu apoio totalmente o secretário Rubio, a decisão do governo de negar vistos americanos a autoridades estrangeiras que silenciam americanos no exterior, que isso sirva de alerta para os tiranos ao redor do mundo e simpatizantes autoritários como Alexandre de Moraes, do Brasil. Olha isso, chama Alexandre de Moraes de tirano, de autoritário e diz, ó, se você tentar censurar cidadãos americanos, mesmo além de nossas fronteiras, não será bem-vindo nos Estados Unidos. Os dias em que os repressores usufruíram de nossas liberdades enquanto as negavam a outros acabaram. A liberdade de expressão é sagrada e nós a defenderemos em todos os lugares. Quem falou também sobre isso foi o nosso chanceler ontem, durante um evento lá no Congresso. Vamos até ouvir a respeito disso, o que ele falou sobre essas restrições aí. O Mauro Vieira falando, ministro de Relações Exteriores. Portanto, é isso, não houve em nenhum momento intenção de interferência nos assuntos internos americanos, não teria cabimento, da mesma forma que acho que não tem cabimento nenhum a interferência em qualquer outro país, como dos Estados Unidos, do Brasil, ou que seja. Para isso, cada país é independente, tem sua legislação específica. Mas jamais houve nenhum interesse ou nenhuma iniciativa para cercear a atividade ou a liberdade de expressão nos Estados Unidos. O que se tem que levar em conta é que, para que essas manifestações sejam transmitidas e utilizadas no Brasil, aí sim tem que respeitar a legislação brasileira. Muito obrigado. Aí, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, disse que não há essa intenção de interferir nas leis dos Estados Unidos e ele diz que a legislação brasileira precisa sim ser respeitada, mas não foi para cima dos Estados Unidos, foi muito diplomático aí nessa fala. Ele foi convocado ontem para uma audiência na Câmara dos Deputados para falar sobre outro assunto, mas claro que isso acabou sendo perguntado, porque era o assunto que tinha acabado de sair e ele acabou falando sobre isso. Estamos falando sobre as sanções anunciadas aí pelo governo de Donald Trump ao mundo, e agora a gente tem essa declaração dessa deputada trumpista que diz que o recado é claro a Alexandre de Moraes e chama Alexandre de Moraes de tirano. Vamos lá, a gente está com a Mariana Sanches, que é nossa colunista, nossa nova colunista aqui do UOL. Isso pode vir a ser dito também pelo governo de Donald Trump, ou essa fala dessa deputada republicana já deixa claro que o Alexandre de Moraes é sim alvo dessas medidas anunciadas? Olha, Fabiola, a essa altura existe pouca dúvida aqui em Washington de que o Alexandre vai mesmo enfrentar esse tipo de sanção de visto, mas é muito improvável que o Departamento de Estado venha a dizer publicamente isso, tá? Isso porque esse tipo de sanção de visto, ele não costuma ser tornado público, porque se trata de uma documentação, digamos assim, de um pedido pessoal, individual,
de quem é sancionado no caso do visto, né? Então, normalmente, quando a gente tem esse tipo de sanção pelo Departamento de Estado, o nome das pessoas afetadas não é divulgado. Então, não esperamos. A gente, inclusive, falou com o Departamento de Estado ontem, estamos esperando um posicionamento oficial, mas a expectativa é de que essa lista não seja divulgada. E eu estou falando lista pelo seguinte: a articulação feita aqui nos Estados Unidos desde a posse do Trump por Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e aliados seus, como Paulo Figueiredo, como Alan dos Santos, e que inclusive contou muito com essa ajuda da Maria Elvira, que você acabava de citar, ela que inclusive patrocinava um projeto aqui na Câmara para que fosse obrigatório a perda de visto por pessoas que... Como eles acreditam, censurassem americanos no exterior, né? Como seria o caso do Alexandre de Moraes, segundo ela, e aparentemente também segundo o secretário de Estado Marco Rubio, né? Essa articulação não era só para sancionar o Alexandre de Moraes, tá? A gente está falando também de outros 8 ministros do Supremo, ficou fora desse pedido de sanção, por enquanto, apenas os ministros Fux, André Mendonça e Cássio Marques. Todos os demais, Fabiola, e seus familiares estariam nessa lista pedida aí de sanção contra o visto, né, americano, sua impossibilidade de voltar a pisar em território americano. Extraoficialmente, o que os americanos aqui me dizem é que as pessoas saberão que estão sancionadas quando chegarem ao aeroporto e tentarem embarcar para os Estados Unidos. Mas a gente percebe que os trumpistas tentaram deixar muito claro que, de fato, o Alexandre de Moraes está nessa lista, sem ferir a questão da privacidade dos dados dele, né? E aí eu vou citar, por exemplo, o Jason Miller, que é um dos conselheiros mais importantes do Trump desde o seu primeiro mandato, e que ontem foi ao Twitter dizer que, ao ler essa notícia, né, do anúncio do Marco Rubio, das sanções de visto, ele só se lembrava de uma pessoa e marcava o Alexandre de Moraes. Vamos lembrar só que o Jason Miller, que é esse grande conselheiro do Trump, chegou a ser detido no aeroporto de Brasília, quando ele também chefiava uma outra rede social, a Getter, que ficou muito conhecida por ser também uma rede de direita, depois do 6 de janeiro, aqui, quando muitos da extrema-direita americana foram retirados das redes sociais mais comuns, inclusive o próprio Trump, né, que acabou suspenso do Twitter, né, do Facebook, do Instagram. E tudo Mariana, quando você fala, eu achei forte isso que você disse, que as pessoas só vão saber que elas estão nesse alvo quando elas chegarem no aeroporto. Vamos pensar, né, como você disse, não apenas os próprios ministros, mas também os seus familiares. Um filho de um ministro do STF que estaria nessa lista. Você falou que quase todos estão, né? Inclusive Carmen Lúcia está também? A ministra Carmen Lúcia está nessa lista? Está. Vamos supor, algum parente de Carmen Lúcia chega para entrar nos Estados Unidos, vai ser barrada lá nos Estados Unidos, é isso? Não, ela é barrada no embarque, Fabiola. No embarque. É barrada ali no momento em que no momento em que a companhia aérea faz o check-in dessa pessoa, vai verificar que ela está sancionada e não pode entrar nos Estados Unidos, mesmo que ela tenha no seu passaporte um visto válido, né, por qualquer motivo, ou mesmo com um passaporte diplomático, né. Existem exceções, tá? Vamos deixar isso bem claro, a ONU é sediada nos Estados Unidos e pessoas que venham aos Estados Unidos para reuniões multilaterais de organismos multilaterais tem que ter a sua entrada garantida e a permanência num dado perímetro em relação a esses organismos multilaterais. Então, há essa exceção, digamos assim. Mas, de fato, é inclusive uma situação um tanto quanto contraditória se a gente imaginar que a sanção ela vem porque, em tese, os americanos estão sendo censurados no Brasil. E o ápice dessa censura, segundo a Casa Branca entende, teria sido o bloqueio do próprio X, né? Que a gente viu no ano passado. Só que o bloqueio do X, ele foi decidido, ele foi chancelado pelo plenário do Supremo por unanimidade.
E ainda assim, a gente tem muito provavelmente apenas 8 ministros de fato nessa lista, né? Então isso mostra uma dada inconsistência dessa regra, né? Da aplicação dessa regra aí pelo governo americano. Agora, a verdade é que por questões de privacidade, o Departamento de Estado não deve jamais abrir essa lista. Então, a gente só vai ficando pelas dicas que eles nos passam. Inclusive, ontem eu conversei com um auxiliar do presidente Donald Trump e ele foi bastante lacônico, assim, embora claramente se divertindo, mandou emoji, sabe? Dá para perceber que eles estão gostando da repercussão do assunto, mas, assim, não sei sobre isso, eu não posso comentar. Emojis, as carinhas surpresas, sabe? Agora, vamos lá, Sakamoto, a gente, pelo que ela está falando aí, a Mariana está nos contando, isso já, de certa maneira, é em vigor e que deve afetar muita gente. A gente não sabe qual é essa lista. Quem deve estar nessa lista? Então, pensando mais do que tem a lista, né, mas pensando, na verdade, nos desdobramentos futuros da declaração do Rubio, que é uma declaração bastante genérica que cabe bastante coisa, a declaração ela tem dois lados. Ela pega primeiro a uma parte que fala que é inaceitável autoridades estrangeiras que emitam ou ameacem com mandados de prisão cidadãos ou residentes americanos por postagens em plataformas americanas, em redes sociais, enquanto estiverem fisicamente em território americano. Isso, na verdade, pega sobremaneira o Moraes, inclusive por conta daquela questão do Rumble, aquela plataforma social que teve postagem do Alan dos Santos, que teve tudo isso mais, que o Alexandre de Moraes, inclusive, ordenou a retirada, bloqueou aqui, porque não está cumprindo com a lei nacional. Né? E aí a própria Trump Media, né, lá no Tribunal Federal da Flórida, entrou com um processo contra o Alexandre de Moraes por conta disso. Então isso aqui já está meio que apontado. Inclusive o próprio Trump, como pessoa física e jurídica, já tinha entrado com uma ação e isso, na verdade, diz sobremaneira com relação ao Alexandre de Moraes. Isso é uma coisa que pega. Deixando bem claro, isso é uma questão, por quê? Porque fere as plataformas, né? Fere pessoas que são cidadãos ou que estão nos Estados Unidos, não é uma decisão para beneficiar Jair Bolsonaro. Nesse caso, você tem uma convergência de interesses. É interesse também do bolsonarismo. Mas se fosse apenas interesse do bolsonarismo, isso não seria aprovado. Há também outros interesses do Trump, interesses do governo americano, outros interesses de deixar claro o que é aceito e o que não é aceito do ponto de vista dele. E aí, essa decisão pega de sobremaneira Alexandre de Moraes. Contudo, tem uma outra perna da declaração do Rubio, né, que fala que é inaceitável autoridades estrangeiras exigem que plataformas tecnológicas norte-americanas adotem políticas globais de moderação e conteúdo, e nisso aí está falando com a União Europeia principalmente, né, que está atuando fortemente com a questão da regulação, ou se envolvem em atividades de censura que ultrapassem a sua autoridade. A questão nesse sentido, e isso, na verdade, amplia bastante. Por quê? Porque não é só o Supremo Tribunal Federal que profere decisões contra plataformas digitais, contra o X, contra o Instagram, contra o Facebook, contra o WhatsApp, contra uma série de... o Telegram, entre outras plataformas digitais. Você tem juiz de primeira instância, desembargadores, outros ministros também que ordenam remoção de conteúdo. As plataformas têm as suas regras de comunidade. Por exemplo, pedofilia, elas tiram naturalmente. Quando um juiz fala, você não tirou pedofilia, ela fala, beleza, eu vou tirar porque está na minha regra de comunidade. Só que tem coisas com relação a preconceito, racismo, discriminação, difamação, atividades ilícitas, antidemocráticas, tudo isso, que os juízes mandam tirar, as plataformas não vai contra a minha regra de comunidade. Se eu for tirar, é uma censura. E aí está o pulo do gato. Eu falei com juristas, falei com gente do governo Lula e falei com gente, com servidores do Supremo, que falou, há uma janela, sim, para punir magistrados de uma maneira geral que atacarem, que forem vistos como censurando as plataformas tecnológicas e ultrapassando a sua autoridade e o que se estenderia aos Estados Unidos por ferir empresas norte-americanas. Agora, diante disso, Josias, você acha que a fala do ministro de Relações Exteriores foi no ponto ou tinha que ir mais além? Porque aqui até a Mariana está nos contando, né? E até quantas pessoas podem ser afetadas no Brasil dessa maneira. Deve agir de alguma outra forma o governo brasileiro? Não, achei que o chanceler Mauro Vieira, ele foi no ponto. Porque nós estamos diante de uma providência, Fabíola, que está dentro da discricionariedade de um país estrangeiro. A Casa Branca está regulamentando a concessão de visto. Então, ele pode... É uma medida que o Itamaraty chama de
não é uma medida extraterritorial. Ele está regulamentando algo que cabe a ele regulamentar. É como você receber uma visita na sua casa, você vai dizer, essa eu quero que entre na minha casa, essa outra não. Então, os Estados Unidos têm todo o direito de dizer quem pode e quem não pode entrar no seu território. E o Itamaraty não tem o que fazer em relação a isso. Agora, se fosse uma medida extraterritorial, algo que se confundisse com uma sanção com o objetivo de interferir no funcionamento do judiciário brasileiro, aí sim, isso demandaria uma resposta mais ácida da parte do Itamaraty. Mas nós estamos ainda na fase preliminar, Fabíola. Vamos ultrapassar logo essa fase, porque no instante em que o secretário norte-americano Marco Rubio rosna para o Alexandre de Moraes, o Supremo está testando os limites, decidiu testar os limites do governo Trump. Marcou para quarta-feira da semana que vem a continuidade de um julgamento sobre a retirada de conteúdo criminoso nas plataformas digitais. Esse julgamento foi suspenso em dezembro do ano passado, por um pedido de vista do ministro André Mendonça, e vai ser retomado. Foi remarcado, aliás, foi remarcado agora, nessa quarta-feira, no mesmo dia em que o Rubio anunciou restrições à concessão de vistos para autoridades estrangeiras que impõem o que ele chama lá de censura, né, a pessoas e empresas de tecnologia americanas. Então, perto da ameaça da semana passada de impor ao Alexandre de Moraes uma sanção que equivaleria à pena de morte financeira, essa eventual proibição de entrada nos Estados Unidos é algo que foi, inclusive aqui em Brasília, foi recebido como uma rosnadela. O Marco Rubio rosnou, mas não mordeu. E isso não impediu que o Eduardo Bolsonaro surfasse na novidade, como se isso fosse o início de uma onda de retaliações, uma onda de inspiração bolsonarista. Agora, vamos ver, o julgamento vai ser retomado, é um julgamento que envolve as big techs americanas. O que é que está em discussão no Supremo? Estão discutindo o artigo do Marco Civil da Internet que trata da retirada de postagens tóxicas nas redes sociais. Então, hoje, as plataformas digitais, elas só podem ser punidas se elas descumprirem uma ordem judicial de remoção de conteúdo, como fez, aliás, a Rede X, ao ignorar, no ano passado, as decisões do Alexandre de Moraes. Saiu do ar. Agora, a tendência hoje da maioria do Supremo é de exigir a remoção dessas postagens criminosas mediante notificação, sem a necessidade de intervenção da Justiça. Isso obrigaria as big techs, que são cúmplices do Donald Trump nos Estados Unidos, obrigaria as big techs a fazer uma moderação de conteúdo para bloquear postagens que estimulem, por exemplo, a pedofilia, a automutilação de crianças, racismo, terrorismo, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, nós vamos saber logo, Fabíola, qual é a disposição da Casa Branca. Se é para proteger as big techs, vamos saber, porque o Supremo vai retomar esse julgamento. Então, é como se o Supremo estivesse cutucando as big techs, cutucando até com o pé, para ver se a Casa Branca realmente quer morder. Então, vamos saber logo se vai vir essa sanção mais gravosa, essa pena de morte financeira, ou se vai ficar nisso. Se ficar nisso, não há o que o Itamaraty possa fazer, porque cabe de economia doméstica dos Estados Unidos, definir quem entra, quem não entra, e até é razoável que eles não informem a lista, porque é parte do jogo. A pessoa que está eventualmente sancionada vai descobrir lá quando for pedir um visto ou quando for fazer o check-in, e aí vai ser informado, olha, esse visto está aqui, mas não vale mais. Então, isso é parte do jogo, para atemorizar, para estimular essa atmosfera de ameaça. Agora, mordida não veio ainda, mas nós vamos saber logo se vem ou não, Fabíola.